Olá! Hoje a gente vai olhar para algo que, olha, todo mundo acha que conhece bem: a célula. Só que de um jeito completamente novo. A gente vai ver a célula como um verdadeiro milagre termodinâmico. Então, o que é uma célula? Para muita gente, a primeira coisa que vem à cabeça é aquela imagem do livro de biologia, né? Aquele mapa todo bonitinho, organizado. Mas e se essa imagem, por mais que a gente conheça, estiver na verdade escondendo o que há de mais fundamental sobre ela? É que, na realidade, a célula não é um objeto estático, ela é um processo. A visão do livro didático foca na estrutura, mas a realidade termodinâmica, mostra que ela é um processo material em constante atividade. Pensa só, ela só existe porque está funcionando, sem parar, a cada segundo. E para entender esse processo, a gente precisa entender as regras do jogo. E as regras são as da energia. A vida não dá um jeitinho de burlar as leis da termodinâmica, não. Pelo contrário, ela é a expressão mais incrível dessas leis. Dá para resumir essas regras em 3 pontos bem diretos. Primeiro, a energia só se transforma. Segundo, toda transformação tem um custo. E terceiro, que é crucial, a vida exige movimento, o tempo todo. A primeira lei é bem direta. A energia não é criada do nada. Uma célula não tira energia da cartola. Ela converte. Ela pega a energia química da glicose, por exemplo, e transforma em trabalho. E o famoso ATP? Bom, o ATP não é a fonte. É mais como uma moeda de troca. É o dinheiro que a célula usa para pagar as contas nesse processo de conversão sem fim. Agora vamos para a segunda lei. Ela é tipo o imposto sobre energia. Ela diz que nenhuma conversão é 100% eficiente. Sempre tem um custo, uma perda, geralmente na forma de calor. E isso faz com que qualquer sistema, deixado por conta própria, caminhe para o equilíbrio, um estado onde não há mais diferenças, onde não dá para fazer trabalho. E aqui está o ponto-chave. Para uma célula, equilíbrio significa morte. E a terceira lei só reforça isso. Basicamente, ela diz que no zero absoluto, na frieza total, tudo para. Tudo fica imóvel. A vida é o exato oposto. Ela depende de agitação, de movimento constante de moléculas, de colisões, de interações. A vida é puro dinamismo na sua essência. Ok, então, se a célula precisa de energia o tempo todo e tem que fugir do equilíbrio a qualquer custo, qual é a estratégia dela para sobreviver? A resposta é genial. Ela precisa ser um sistema aberto e, mais importante, desequilibrado. Vamos pensar nos tipos de sistema que existem. Tem o isolado, que não troca nada com o ambiente. Tem o fechado, que troca só energia. E aí tem a célula. Ela é um sistema aberto, troca tanto matéria quanto energia. Precisa que nutrientes e oxigênio entrem e que lixo e calor saiam. A membrana dela não é um muro, sabe? É mais uma fronteira onde rola uma negociação o tempo inteiro. E é justamente por ser um sistema aberto que a célula consegue se manter longe do equilíbrio. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela gasta energia ativamente para manter as coisas desiguais, mais potássio dentro do que fora, pHs diferentes em cada cantinho dela. São essas diferenças, esses desequilíbrios que ela mantém na marra, que são um motor para todo o trabalho da vida. Tudo bem, mas qual a consequência de viver nesse estado de desequilíbrio eterno? A consequência é que a célula vive literalmente no fio da navalha, o tempo todo. A célula não é um lugar seguro e estável, de jeito nenhum. Ela está sob ameaça constante. A qualquer segundo, os gradientes que ela lutou para criar podem entrar em colapso. O lixo pode começar a se acumular, as proteínas podem perder a forma e parar de funcionar, o equilíbrio de água pode ir para o espaço. E não para por aí, não. A própria membrana pode se romper, pode rolar um colapso químico geral. O trânsito de moléculas lá dentro pode virar um caos. Cada organela, cada pecinha pode falhar. O sistema inteiro vive no limite do limite. E aqui que a gente chega numa das ideias mais fortes de toda essa análise, uma citação que resume tudo. A vida celular não é o oposto dessas ameaças. Ela é o trabalho contínuo de adiá-las. Ou seja, estar vivo não é estar seguro. Estar vivo é um ato contínuo de empurrar o colapso um pouquinho mais para frente. Então, a pergunta é: como a célula consegue fazer isso? Como ela administra essa vida tão precária, adiando o fim? A resposta está num conceito fundamental: a dissipação segura. O que é dissipação segura? É basicamente o seguinte: é o jeito de transformar e liberar energia sem que isso destrua o próprio sistema.
Pensa bem, a célula precisa se livrar do excesso de energia para viver, mas ela tem que fazer isso de um jeito que não a mate no processo. É uma dissipação compatível com a vida. E a diferença entre a dissipação segura e a destrutiva é tudo. Por exemplo, manter o corpo aquecido. Isso é dissipação segura. Agora, uma febre tão alta que começa a destruir suas proteínas, isso é o que a gente chama de dissipação autocancelante. Produzir energia de forma controlada é seguro, mas deixar o cálcio entrar sem controle é destrutivo. A vida, no fim das contas, é a arte de se manter sempre do lado seguro dessa balança. Olha só alguns exemplos bem concretos. A bomba de sódio e potássio ela tem que trabalhar sem parar, gastando energia para impedir que os gradientes desabem. As mitocôndrias, que são as usinas de energia, ao mesmo tempo também produzem radicais livres que são perigosos. O cálcio é essencial para a comunicação celular, mas se a concentração sobe demais, ele vira um veneno. Viver para a célula é isso, gerenciar esses limites perigosos o tempo todo. Quando a gente adota essa perspectiva, essa visão da termodinâmica, tudo muda. Muda o jeito de ver a biologia, a saúde. É como colocar uma lente nova para enxergar a própria vida. Para quem estuda células, para a citologia, isso significa que as organelas não são só umas pecinhas num diagrama. Elas são módulos ativos, cheios de energia e vulneráveis dentro de um sistema superdinâmico. A membrana deixa de ser só o contorno do desenho. Ela passa a ser a condição essencial que permite que o desequilíbrio da vida exista. E para as ciências da saúde, isso aqui é muito, mas muito relevante. Pensa na fadiga muscular, numa lesão de nervo, na inflamação. No fundo, todos esses problemas são, na verdade, falhas das nossas células em conseguir manter essa dissipação segura quando estão sob estresse. A doença, de certa forma, começa quando a célula perde essa capacidade. Então, vamos amarrar tudo. A célula é um processo, não um objeto estático. Ela é um sistema aberto que funciona bem longe do equilíbrio. Ela não burla as leis da termodinâmica, ela vive por causa delas. E, no fim, a sobrevivência dela depende dessa capacidade incrível de dissipar a energia de um jeito seguro, adiando, a cada instante, o próprio fim. E o que isso quer dizer? Quer dizer que 100% da existência de uma célula é dedicada a um trabalho ativo e sem pausa para adiar o próprio colapso. Não tem descanso, não tem feriado, é só fluxo e trabalho, sem parar. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, para a gente ficar pensando. Se a vida é esse adiamento constante do colapso, o que realmente significa, então, ser saudável? Fica aí a reflexão.